Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, estávamos vendo citologia. Então, para chegar ali no último quesito, que pode ser outra questão, né? Diríamos mais ou menos que cada aula tinha abordagem mais ou menos de uma questão. Tá? Então, relativo a núcleo. Tá? Lembrando que núcleo, para o cara que observou e descreveu pela primeira vez, significa semente. Tá? Ele viu, parecia uma auréolazinha com uma coisa escura no meio. Ele botou um corante, né? E deu essa ideia de núcleo. Então, núcleo verdadeiro só. Opa, tudo bom? Bom dia. Só em eucariontes. Eucariontes. Não esquecer. Isso é verdade. Bom dia. Eu é verdade. Carion é núcleo. Então, os que têm os verdadeiros núcleos, certo? Opa, bom dia, tudo bom? Então, núcleo só neste caso. Um conceito breve. Tá? Um conceito extremamente breve. Material genético material genético, neste caso, né? DNA mais proteínas, que formam o que a gente chama fio de cromatina. É o fio de cromatina, não é o cromossomo. O cromossomo é quando está condensado. Mas acaba que nos livros, em questões, eles acabam transformando este conceito como se fosse sinônimo de cromossomos. Então, alertando vocês. Ah, então é a mesma coisa. Não é, mas eles acabaram tornando de tanto usar. Tá? Porque cromossomos é só quando tu visualiza durante a divisão celular, quando está condensado. O certo seria falar fios de cromatina. Tá? Então, esse material genético delimitado por membrana. E aí já vai uma curiosidade, né? Que membrana é esta? Tá? Casa do núcleo. Cário, núcleo. Teca é casa. Carioteca. Tá? Na verdade, a carioteca nada mais é do que retículo endoplasmático granular. Com poros. Via de regra, não tem. Mas lá na carioteca
Tem. Permite o quê? Comunicação de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Entre o núcleo e o citoplasma. Por isso tem que ter poros. Certo? Bueno. Uma observação aqui sobre núcleo. Bom dia, tudo bom? Uma observação sobre núcleo. Fazendo aqui um aglomerado. Uma representação aqui em desenho. Para vocês lembrarem muito um detalhe que pode escapar aí, às vezes, na hora de fazer um estudo. Bom, como eu disse, essa membrana externa, ela tem poros e é o retículo granular. Por isso que eu estou botando aqui uns ribossomos. Esta área que tem ali, normalmente em preto e branco, ela fica mais escura, até mesmo em questões eles colocam, né? Uma imagem coloca mais escura aquele ponto. Então, isto aqui é chamado de nucleolo. Tá? Aonde ocorre o quê? Síntese de ribossomos. Então, se perguntarem para vocês, também tem RNA no núcleo? Tem. Tem. Aqui, principalmente, o RNA mensageiro regularmente e também o próprio transportador em síntese. Tudo é sintetizado aqui. Tá? Só que o transportador não tem um local, são alguns cromossomos. Tá? E o mensageiro, como a gente vai ver hoje em síntese proteína, só quando eu preciso traduzir um gene. Tá? Mas um outro detalhe que importa é, não sei se fui muito feliz aqui no meu desenho, mas existem áreas mais claras, tá? Menos condensado. São áreas ativas. Como áreas ativas? Esta parte do material genético, nesta célula imaginária aqui, está sendo usado. Está sendo solicitado traduções desses genes. Então, é o que a gente chama de áreas eucromáticas. Áreas eucromáticas, ou seja, estão ativas, tá? Ou também chamado eucromatina. Tá? Então, eucromatina. É verdade que a cromatina está aí ativa, genes ativos. Tá? Genes ativos. Enquanto, para dar mais espaço, tá? E até para, vamos dizer, recolher o material, nós temos essas áreas mais escuras, que não são nucleolo, mas também são aglomerados mais escuros. Então, essas áreas, regiões,
condensadas, inativas, tá? Heterocromatina, tá? Ou heterocromáticas, ou seja, áreas inativas. E aí vai a observação importante de saber isso. Todas, vamos botar aqui maioria, para não dizer todas, porque tem algumas exceções. Todas as células de um corpo, tá, apresentam, vamos pensar corpo aqui, corpo humano, animais, né? Cordados e todos os outros tipos de animais. Tá? A mesma coisa dos vegetais com tecidos. Tá? Apresento mesmo conjunto gênico. Tudo tem o mesmo mapa. Tá? Se eu pegar uma célula da pele, do osso, tá? Lá sei eu, de um tecido cardíaco, tá? Ou muscular, ou neural, não interessa, tá? Ou renal, todas vão ter o mesmo material genético. Não tem diferença no material genético. Ah, mas como é que elas funcionam diferente? Aí é que está. Elas funcionam diferente porque tem áreas ativas e áreas inativas diferentes. Diferentes. Então, a observação é sobre isso. Tá? Então, as áreas ou regiões eu e heterocromáticas são diferentes entre tecidos. Ah, mas tem um tecido conjuntivo, que eu me lembro, estou fazendo meu resumo em casa, tem várias células. Bom, uma delas tem áreas heterocromáticas e eucromáticas diferentes. Por quê? Justamente porque operam de forma diferente. Tá? Então, não esqueça que o material genético, via de regra, é o mesmo. Tá? Isso não vale, óbvio. Por exemplo, tem células que se aperfeiçoam, como as hemácias, né, e perdem o material genético. Tá? Perdem toda a cromatina. Buena, mas aí ela já se especializou antes, né? Ela já fez a especialização antes lá, quando estava ainda no tecido hematopoético, né? O tecido que gera células do sangue, certo? Muito bem. Ah, bom, tem uma expressão, né? O conjunto todo ali que está, todos esses fios juntos aí, tá? Se eu pegar o conjunto, se eu pegar todo esse conjunto, eu posso chamar de cromatina. Aquilo que se cora, tá? Cromo, tá? É aquilo que se cora. Então, o DNA, a gente põe alguns corantes específicos para fazer a coloração, certo? Lembrando coisas, tá, do nosso amigo DNA, tá, e a diferença com o RNA. Então, diferenças clássicas entre esses dois ácidos nucleicos. Ácidos
nucleicos. Tá? Então, a gente chama isso aqui de fita ou cadeia dupla. Cadeia simples. Só uma fitinha. Só uma. O outro tem que ter duas. Tá? E as duas estão ligadas entre si. Não é duas porque duas separadas, não. Ligadas entre si. Tá? A imagem desse aqui, a imagem didática que normalmente a gente usa, né? Sendo que aqui são as ligações químicas. Né? Entre as duas. Esse não. Este pode ter o formato de uma bola em duas seções que seria o ribossomo. Ele pode fazer uma espécie de um desenho transportador. E uma fita simples, né? O tal de RNA mensageiro. Ele é um assessor, vamos dizer assim, na evolução, né? Ele vira praticamente em 99% da vida, ele vira só um assessor para o código genético. O código genético está aqui. Tá? Eu não, para te dizer a verdade, eu não entendo muito da informática, mas eu acho que daria para dizer assim que o programa básico é a máquina, o hardware, né, vai operar o código. Então, né, software seria, né, seria essa parte de DNA, é o que está codificado, e quando entra em operação, para entrar em operação, quem opera é um caso, né, a máquina, o hardware, né, é que vai fazer então a operação. Então, o RNA, nesse sentido, em termos biológicos, seria uma coisa equivalente, não é bem isso, mas é equivalente. É, mas dá uma ideia boa. Tá? Então, aqui é código hereditário, e aqui, então, auxiliar na síntese de proteínas. De novo, de uma forma simples. Por que eu estou dizendo isso? De repente, tu entra na universidade, vai lá para um curso, né, de biologia ou para um curso de bioquímica, lá, químico, ou até dentro das profissões de saúde, né? Tu vai ver o quê? Bom, é que o RNA influencia numa série de controles também. Tá? E também existe o caso dos vírus que conseguem fazer o quê? Eles são de RNA e conseguem produzir DNA. Então, até isso na evolução apareceu. Como é que se chama isso? Transcrição reversa. Não, não. Muitos vírus de RNA que não são tão complexos assim. O COVID. Sim, existe um chamado megavírus, que é um vírus um pouco maior, inclusive que ele pode ser infectado por um outro vírus. É. Então, temos aqui
o início básico, né? Mas aí, óbvio, né? Quais são as bases nitrogenadas? Quais são as bases nitrogenadas? Tá? Aqui existe uma relação. Tá? Adenina, citosina, guanina e amiga timina. Possibilidades de combinação na cadeia dupla. Adenina, timina. Quantas pontes de hidrogênio pode acontecer entre essas bases nitrogenadas? Está aqui, ó, 2. Forma uma espécie de um símbolo. Tá? E citosina e guanina, 3 pontos. Tá? Cada um inventa uma forma aí de memorizar a sequência. Né? Tem gente que já é visual, olha uma vez, já sabe, lembra. Tá? Diz de novo. Adenina. Isso. E citosina e guanina são 3 ligações. Isso aí. Isso. Os pontinhos seriam pontes de hidrogênio. Né? A ligação entre elas é pontes de hidrogênio. Tá? São pontes de hidrogênio. De novo, para lembrar aí, talvez, a sequência de letras, para não esquecer, né? Cada um formula uma frase. Quanto mais fácil a cabeça pegar uma frase, mais fácil vocês vão lembrar das letras iniciais. Né? A mais antiga que eu me lembro é a Central Geral dos Trabalhadores. Tá? Não tem efeito ideológico, se vocês quiserem botar uma frase fascista também, sem problema. Tá? É respeitado também a vontade de vocês, certo? A Central Geral dos Estúpidos, né? Lembra que estúpidos tem. Bom, além disso, uma coisa que de vez em quando aparece. Quando existe 2 anéis, tá? Típico lá da química orgânica, né? Quando eu tenho 2 anéis assim, tá? A base é a chamada base púrica. Base púrica. Tá? Então, principal estrutura visual dessa base são esses 2 anéis. Tá? Parece uma pentose aqui com uma exose junta, certo? Tem nitrogênio, tem carbono, tem de tudo ali. Tá? Como tu vai lembrar quais são as bases púricas? Pura somente quem? A água. Então tu vai lembrar pura água. Adenina e guanina. Tu nunca vai errar. Tá? Agora, se a base for formada apenas por uma exose, só uma, aí nós temos a citosina, a timina e uma que é lá do amigo do lado, a uracila. Aí são chamadas bases pirimídicas. Mandou mensagem. Bom, no final eu leio. Bases púricas, bases pirimídicas. Tranquilo?
Outra observação que vocês mesmos vão notar. Olha aqui, ó. Sempre uma base púrica se liga a uma base pirimídica. É a regra, sim. Sempre, ó, uma base pirimídica se liga a uma base púrica. Exato. Então, vocês vão ver que existe uma correspondência necessária lá, tanto no DNA quanto no momento da tradução e da também, né, transcrição do RNA. Então, quais são as bases do nosso amiguinho do lado? Tem adenina? Tem. Tem citosina? Tem. Guanina? Também. Mas não tem timina, tem no lugar uracilo. Quando tem que se aliar? Né? Quando elas se colocam frente a frente, como é que elas conseguem se colocar frente a frente, essas duas moléculas? Porque também vai haver correspondência. Vai ficar ligado? Não. Mas quando ligar, também há uma correspondência. Adenina, uracila, citosina, guanina. Base púrica, base pirimídica. Base pirimídica, base púrica. Tá? Dá para fazer até a musiquinha. Como eu sou um péssimo cantor, não vou me atrever. Então, aí está uma comparação dos ácidos nucleicos, porque nós vamos precisar, para entender a dinâmica de que é o código genético hereditário, tá? E, na verdade, como se opera a tradução desse código. Tá? Como se opera a tradução. Como é que eu faço para ele virar alguma coisa? É como o texto de vocês. Tá? Chega aqui um árabe, vocês entregam o caderno e digam, olha, pode estudar por aqui que tu vai entender tudo. Ele vai achar uns riscos aí que ele não entende nada. Assim como ele, se ele emprestar o caderno dele para vocês, vocês não vão entender nada. Então, todo código tem que ter o quê? Uma tradução, tá? Para ser efetivo, ele reproduzir uma ação, um pensamento, que quer que seja. Tá? Óbvio que não existe, vocês já devem ter estudado genética, não existe, tá? Vamos pensar assim, em termos gênicos, nenhuma relação direta entre gene e uma característica final. Sempre tem que ter a ação do ambiente. Sempre tem que ter a ação do ambiente. Posso apagar aqui? Pois não. Tranquilo? Como é chamado esta relação entre DNA, RNA e proteínas? É chamado de dogma central da biologia, ou da genética, tanto faz. Dogma central. Esse dogma central vai tentar reproduzir sinteticamente o que a gente falou. O DNA é o código, mas ele precisa de um auxiliar que vai reproduzir o que é o código, mas vai efetivar, vai virar uma ação, um produto. Quem é que faz isso? O RNA. Está aqui o livro. Não tira da biblioteca. O livro fica na biblioteca. Onde é a biblioteca da vida?
A biblioteca é justamente o núcleo. É o núcleo. Tá? O núcleo, tu não tira o DNA para operar. Tá? É como se vocês, por exemplo, tá? Imagine vocês arquitetos, tá? Vocês fizeram, lindo e maravilhoso, imprimiram aquela planta baixa, tá? Por exemplo, de uma casa muito bonita e tal. Tu vai entregar isso para o cara que é pedreiro ou para o servente da obra? Não. Tá? Tu pode até fazer um rabisco mais simples, da onde ele está operando, para ele efetivamente saber quantas janelas, tamanho das janelas, como é que vai ser a porta, onde é que vai ser a rede de luz, onde é que vai ter viga, onde é que vai ter uma parede transparente, o que quer que seja. Vocês não vão entregar o plano todo. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. Acontece o que a gente chama de não cópia. Que vocês fazem quando pegam um livro, ou pegam a internet e começam a botar com a letra de vocês, talvez até simplificando a frase, é chamado de transcrição. Transcrição. Aqui, ó, nesse fluxo aqui é transcrição. Então, quando eu pego o que está escrito lá na molécula, tá? Eu literalmente quero tirar a informação da sequência de bases nitrogenadas. Mas eu não tenho as bases nitrogenadas do DNA, eu tenho as bases nitrogenadas de quem? Do RNA. Isso se chama de transcrição. Se eu botar na mesma sequência, é chamado de transcrição. Muito bem. Agora, eu vou usar os produtos do intestino, ou seja, do processo de digestão, para montar aquilo que eu quero. Eu destruí vida, desmontei essa vida, e agora, bom dia, agora eu vou montar conforme o meu plano. Não entendi. Então vamos pensar assim. Vamos pensar que essa sala é um ser vivo, certo? Eu pego um grupo de pedreiros e digo, põe abaixo, mas com uma certa ressalva. Põe abaixo, mas eu quero aproveitar o máximo de material possível. Então, tira o reboco, eu quero os tijolos. Tá? Tenta tirar a janela inteira, a porta também. Se tu conseguir me salvar alguns dos pisos, ótimo. O que eu estou fazendo? Um processo de digestão. Estou pegando um ser vivo, como se fosse essa sala, e estou quebrando em pedaços. Mas eu aproveito todo o material da sala, por mais cuidadoso que sejam os meus demolidores, meus pedreiros, nunca. Sempre alguma coisa o quê? É descartada. O que é o descartado em termos de tubo digestório? As fezes. Tá? Agora, eu vou construir uma sala igual a essa? Não. Não. Eu vou construir uma coisa nova, mas eu vou usar os elementos que estavam aqui. Então, quando tu come, os seres vivos que tu come, o que vai fazer? Tu vai desmontar, vai lançar no sangue, e conforme o teu projeto, conforme o projeto de cada um, de cada tecido de vocês, vocês vão remontar coisas importantes. Então, vai haver o quê? Uma tradução. Ou seja, eu tenho material, eu já tenho material, e agora eu vou fazer uma tradução. Então, esse momento é chamado de tradução. Vou pegar os materiais dos outros e vou produzir proteínas. Com os materiais, quais os materiais que eu vou necessitar para produzir proteínas? Já está aqui a minha planta, tá? A minha planta baixa já está ali. Da minha nova sala ou ambiente, que quer que seja, que eu estou construindo,
Então, vou precisar desses tijolos, dos tijolos de vidro, das janelas, tudo que estava aqui que eu consegui tirar, eu vou colocar à disposição desse novo plano. Aqui está a nova sala. Proteínas. Então, eu preciso, para construir proteínas, o quê? Aminoácidos. Aminoácidos. Tá? Então, não esquece que esses são os elementos, tá, que vão, na verdade, compor a nova proteína. Lembram como é o nome, só para, já que estamos fazendo aqui uma espécie de rascunho de ideias. Como é que é o nome da ligação que ocorre entre aminoácidos? E agora só vai aquela curiosidade para vocês, já caiu até no Enem. Tá? É óbvio que nós temos uma influência das proteínas sintetizadas, existentes já no corpo, sobre a tradução. Significa dizer o quê? Às vezes pode se interromper uma tradução, isso aqui não ser válido, porque a quantidade de proteínas ou algumas proteínas bloqueiam isso. Então, existe essa interferência? Existe. Tá? Também eu posso fazer, em termos de vida, isso aqui, que eu já falei para vocês o que, que é. Né? Os vírus conseguem fazer uma transcrição reversa. Uma transcrição reversa. Faz ao contrário. Então, é o vírus de RNA da COVID, ele chega na célula e injeta o seu projeto. Mas aquele projeto não tem como entrar em operação, em codificação, sob a forma de RNA. O que, que ele faz? Vai fazer a transcrição reversa. Isso se chama, então, transcrição reversa. Vai passar para DNA, certo? Então, cuidado que existe também essas influências. E, óbvio, para que essa senão vai ficar meio confuso as cores, mas para que esta proteína gere um fenótipo, vamos dizer, tanto estrutural quanto funcional, ou seja, em termos de fisiologia, morfologia e fisiologia, né? O que que tem a mais aí? O que que eu tenho que contar, que eu não posso nunca perder? A transcrição reversa é para que a síntese das proteínas do vírus, tá, consiga ser feita a partir desse DNA viral. Ou seja, ele vai produzir mais RNA, tá, e vai produzir a partir desse DNA. Esse DNA, inclusive, além de gerar os produtos dos novos vírus, tá, ele pode, como acontece às vezes, o DNA ir lá para o núcleo e ficar dormente. Ou seja, ser incorporado pelo código genético da célula. Ou seja, ele precisa imediatamente ser depois gerar vírus? Então, ele pode ficar dormente. Mas é DNA viral, o DNA nosso aceita? Aceita. Aceita. Tá? E aí está a grande sacada de sobrevivência dessa informação parasítica. Na verdade, o vírus não é vida, né? Ele é o quê? Uma informação parasítica. É isso. Uma informação parasítica que pode se copiar. Isso acontece até na informática, né? Ou seja,
Eu uso o teu computador não para parar o teu computador. Eu uso o teu computador para enviar uma mensagem, uma codificação, para que todos que tu tem contato também ficarem infectados. E talvez um dia eu resolva sacanear vocês, numa determinada data, mas aí já está em todo mundo, todas as máquinas, né? É isso que acontece em termos virais. Tá? Quando ele entrar em operação, esse DNA viral vai produzir o quê? RNA viral, vai produzir também as proteínas virais. Entendeu? É uma estratégia, na verdade, de um tipo de vírus. Né? Que é o que também acontece com o vírus, tá? Também é o que acontece com o vírus de quem aí uma doença incurável, muito perigosa sexualmente, mas também via sanguínea, a SIDA. A SIDA. Tá? Então, o vírus da AIDS ou SIDA, tá? É um retrovírus. Um retrovírus. Você ia perguntar uma coisa? Sem problemas. Eucromatinas são as não condensadas, sem condensação. Como elas não estão condensadas, está ativo. Então, tu vai pensar sempre assim, ó, fio de cromatina. Se ele tiver, ó, fio de cromatina. Se ele tiver assim, ele está ativo. Se ele começar a se embolar, ele fica inativo. Tá? Então, tu pode até fazer um esquema do lado nesse sentido. Tá? Então, esse pedaço, que pode ter vários genes, está ativo. Se está condensado, inativo. Uma célula que está em divisão celular pode ficar fazendo síntese proteínas? Uma célula que está em divisão celular, lá está em metáfase, anáfase, pode ficar fazendo síntese proteína? Não, porque ela está o quê? Quase todos os fios estão inativos. Óbvio que uma coisa e outra sobra para entrar em operação durante a divisão. Mas praticamente toda a célula está inativada. Por quê? Está condensada. Tá? E é o encontro dessas áreas aqui que formam essas manchas. É heterocromatina, né? Ou é região heterocromática. Tu chama heterocromatina tudo. Região heterocromática desse fio. Tá? Ou, né, eucromatina, ou região eucromática desse fio. Tá? Muito bem. Então, ó, nós temos que lembrar que o ambiente externo ao corpo, à célula, e o ambiente interno da célula, influencia na expressão. Isso se chama, em rosa aqui, expressão de um gene. Lembra lá da genética? Ó, a expressão de um fenótipo está condicionada ao quê? Ao DNA. Mas, entre DNA e a característica que tu está vendo, o que que tu tem que lembrar? Bom, DNA tem que ser transcrito. RNA tem que ser traduzido. Como que ele vai ser traduzido? Vai pegar o quê? Os aminoácidos, fazer ligações peptídicas e produzir quem? Uma proteína. Ah, já é a característica. Não, não, tá? Não é. Ou seja, na verdade, essa característica, por fatores, tanto interno da célula, quanto externo do corpo, vai produzir um fenótipo. Vai produzir um fenótipo.
Tá? Então, não posso tirar nunca o ambiente. Tá? O ambiente. Tentei fazer uma coleção aí de conceitos só para vocês verem o vínculo entre esses conceitos. Tá? Só para dar uma ideia de vínculo. O que está diretamente relacionado a isto e cai muito na prova? Síntese de proteínas. Tá? Então, a síntese de proteínas, tu precisa o quê? Lembrar, no núcleo, no interior do núcleo, ocorre o que a gente chama de transcrição. Tá ali. Transcrição. O que é transcrição? Tá no mapa aqui, ó. DNA vai se transformar em RNA. É isso que acontece aonde? No núcleo. Certo? Para isso eu preciso o quê? Abrir. Existe uma enzima que vai abrindo, né, as ligações pontes de hidrogênio do DNA. Só que eu tenho que ter cuidado com uma coisa. Vamos dizer que aqui e aqui nós temos uma correspondência de uma base nitrogenada, só que esta aqui está na ponta 5' e esta está na ponta 3'. Vocês já sabem o que é 5', 3'. Tá? A ponta do último nucleotídeo. A ponta do último nucleotídeo. Então, ó, olha a minha. Sempre está baseado na nossa amiga pentose. Lembrando que aqui não tem carbono, aqui é um oxigênio, né? Parece uma panelinha. Como tu conta o número dos carbonos, só para lembrar dos 5', 3', conforme os ponteiros do relógio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas por que tu selecionou e botou só os números 5 e 3? Porque aqui vai o fosfato. Neste aqui vai se colocar o fosfato. E é este aqui que se liga, tá? O carbono 3 do outro nucleotídeo. Com o próximo nucleotídeo, tá? Vai se ligar a partir daqui. Agora, o que vem de baixo, o que está aqui embaixo, vai se ligar no carbono 3. Então, como é que as ligações são feitas? 5', 3', 5', 3'. Qual é o sentido da vida? Já caiu essa questão de tão boba que ela é. 5', 3'. A gente tem que obedecer do maior para o menor. Sempre a tradução será feita, né, nesse sentido. Para ela ser bem certinha, na hora da transcrição eu faço o contrário. Porque se eu fizer a transcrição nesse sentido, eu não posso pegar a cadeia de cima.
Eu só vou pegar a cadeia de baixo. Ó. Então, o RNA que se produz a partir da transcrição é chamado mensageiro. Ele está traduzindo nesse sentido. Então, esta ponta aqui, ó, é relativa a esta. Como ela é relativa a essa, eu não vou dizer 3, 3, né? 3 linhas, 5 linhas. Ó. Então, sempre eu vou traduzir no sentido 5 linhas, 3 linhas. Por isso que na hora da transcrição eu faço o inverso aqui. Tá? O que eu preciso para fazer uma boa transcrição? Uma enzima. Já que ela está traduzindo DNA, tá? Então, o que eu estou produzindo? Ela está traduzindo o DNA. Estou produzindo o quê? RNA. Quando eu estou traduzindo, é chamada a enzima RNA. Tá? Sintetase ou polimerase, formando um polímero de RNA. Ou seja, essa enzima ajuda a cuidar o quê? As correspondências. Adenina aqui, uracila aqui. Citosina aqui, guanina ali. Tá? Então, ela está fazendo essa transcrição. Tá? Então, RNA polimerase. Tá? I aqui não é só rase. Tá? Feito isso, esse camarada, tá, ainda sofre, no caso dos eucariontes, o que a gente chama de um certo processamento, maturação do RNA. Ainda no núcleo. O RNA apresenta regiões de 2 tipos. Regiões que são transcritas e regiões que não são transcritas. A gente chama estas regiões de introns. E esta de exons. Tá? Então, exon 1, 2, 3. Intron A, intron B. O que eu estou fazendo? O processamento do RNA mensageiro. Sem sair do núcleo? Sem sair do núcleo. Mas, o que eu tiro fora? Vocês lembram? O que não vai participar da tradução? Alguém lembra? Eu corto com enzimas de restrição e tiro fora. Não participa da tradução. Introns ou exons? O que eu tiro fora? Porque exons vem de expressão, aquilo que se expressa.
Sempre as pessoas, quando sabem deste caso aqui, que chama splicing, splicing é corte, né? Cortar ou algo parecido, ficam se perguntando assim, mas como a natureza é boba? Tá? Se o negócio não vai se expressar, para que ele fica ali? Que perda de tempo. Não, óbvio que existe um porquê. Óbvio que existe um porquê. Então, vamos dizer que nós estamos diante de duas células. Célula 1, tecido diferente da célula 2. Mesmo gene. O gene é isso aqui, ó. Ó, eu fiz uma transcrição. Célula 1 faz o tradicional. O que é o tradicional? Corta as áreas de intron. Então fica o quê? Fica um RNA só com as áreas de exon. A1, A2 e A3. Chega lá no citoplasma, gera uma proteína. Essa proteína entra em operação, o fenótipo, com influência do ambiente. Agora, na célula 2, olha qual alternativa ela fez. Ela ficou com o 1 e ficou com o 3. Mas cadê o 2? Ela jogou fora. Aquilo ela não precisa. Ela só precisa do quê? Do 1 e do 3. Significa dizer o quê? O mesmo gene. Tá? Então, isto aqui é um gene. Vai originar o quê? A mesma coisa sempre? Não. Ele pode gerar proteínas alternativas. Essa que é a intuição relacionada a este tipo de morfologia da molécula. Por que a molécula tem áreas que eu tenho que tirar? Eu posso tirar só os introns? Posso. Mas eu posso também tirar um intron e depois o final de outro e no meio tem um exon? Pode. É o que a gente chama, então, de corte alternativo ou splicing alternativo. Tá? Então, conforme a célula, ela vai cortar coisas diferentes, então vai produzir proteínas diferentes a partir do mesmo gene. A partir do mesmo gene. Tá? Qual é o caso que um gene gera vários fenótipos lá na genética? Quando um gene se expressa, ele produz uma série de efeitos, de sintomas da sua operação. Que herança é essa? Epistasia? Ligação gênica? Genes complementares? Primeira lei? Segunda lei? Não. Gene letal? Não. Só se mataram. Codominância? Não. Como é o nome dessa herança? Caso típico, por exemplo, vou citar uma doença, né, que na verdade é quase uma síndrome. A própria anemia falciforme, que faz a hemácia ficar sob a forma de uma meia-lua, produz um fenótipo que é esse. Mas esta célula no sistema cardiovascular produz uma série de sintomas. Uma série de sintomas. Então, é um conjunto de fenótipos que produz a partir do defeito da forma da hemácia. Como é o nome dessa herança? Pleiotropia. Pleiotropia. Então, isso aqui me lembra o quê? Esta splice alternativo
Várias células podem usar o mesmo gene, pode expressar coisas diferentes. Até lembra um pouco da pleiotropia. Né? Lembra, não é uma pleiotropia, é chamado, então, né, de processamento alternativo. Tá? Eu retiro áreas, tá? Pleiotropia. Play. Um gene, muitos fenótipos. Essa seria mais ou menos, né, o que a gente esquematiza para eles. Bom, cheguei na fase importante, que é a transcrição. Mas já processei, tem que sair do núcleo? Tem. Pô, mas como é que vai sair do núcleo? Se é fechado? Não é. O retículo endoplasmático, a carioteca, tem o quê? Aberturas, esporos. Então, o RNA vai para um outro momento, lá no citoplasma. Lá no citoplasma, vai passar pelo que a gente chama de tradução. O que eu preciso? Eu preciso de um RNA, o RNA mensageiro já processado, ele tem um sentido, o sentido de processamento vai ser este, que aqui está os 5 linhas, tá? E nesse primeiro grupinho aqui, forma-se o que a gente chama de trinca ou códon. Isso aqui é um códon. Mas não tem um outro termo para me lembrar. É como se fosse uma palavra. Tá? Tu entende se tiver uma letra T escrita no meio de um texto, o que que significa? Não. Agora, se tiver a letra T, mais a letra E, mais a letra M, tu entende? Tem. Tem algumas. Ter, né? Possuir. A letra A sozinho, isso funciona. Mas aqui só funciona em códon. Ou seja, tem que ser lido a 3. Cada códon corresponde ao quê? Traduzido isso aqui, vai gerar o quê? Aminoácido. E tu tem que saber que este AUG, esta sequência, AUG, também é dito que é o início. Qualquer. Todas as proteínas que se conhecem iniciam com um aminoácido que tem esse códon. Um aminoácido que está metido em todas as proteínas. Como ele está metido, qual é o aminoácido que lembra a palavra metido? Pelo jeito, vocês sabem todos os aminoácidos de cor. Isso que é importante. Metionina. Este é o aminoácido de todo o início de proteínas. Ó. Metido. Inclusive, a sigla que a gente procura naquela tabela, né, de correspondências de códons, né, é metionina.
Bueno, precisamos do nosso amigo, aquele fabuloso RNA ribossômico. Ele tem, parece um bicho assim, né? Ele tem 3 zonas internas para conseguir operar a tradução. Tá? É chamada de EPA. Então, lembra. EPA. Entrada aqui. Ó, aqui é a entrada dos nossos amiguinhos. RNA transportador. Vamos pensar o transportador aqui com um símbolo quadradinho, como se fosse um aminoácido. Então, para ele entrar, segundo a informação aqui que está sendo lida, esta área é a área enzimática, onde ocorre o quê? Ocorre ligações, como é o nome das ligações entre aminoácidos? Peptídicas. Aqui, ó, letra P. Letra P, peptídicas. Ali acontece entre, né, os transportadores, cada vez que avança um códon, cada vez que ele avança um códon, sai daqui sozinho um transportador vazio. Ó, não tem símbolo nenhum. Até eu vou achurar. Isso vai significar para nós o aminoácido. Então, assim que nós tivermos, né, a correspondência de 2 nessa altura aqui, vai haver a ligação peptídica. Quando avançar uma casinha, esse cara vai ficar sem aminoácido. Avança mais uma casinha, ele cai fora. Tá? Então, ele vai avançando um códon de cada vez. Tá? Não esqueça que no transportador, no nosso amigo transportador, parece uma cruz assim estilizada. Tá? Existe aqui embaixo 3 bases nitrogenadas que a gente chama de anticódon. Tá? E é nessa porção superior que vai ligar-se o nosso aminoácido. É naquela porção superior. Aqui tem uma sequência também de bases nitrogenadas, sempre a mesma para ligar nos aminoácidos. Só que existe uma enzima que só deixa ligar esse aminoácido com a correspondência do anticódon. Lá no citoplasma. Ou seja, existe uma enzima que, para carregar esse transportador, ela faz a leitura do que está aqui embaixo. Tá? Ela faz uma leitura aqui embaixo, tá? Do anticódon. Então, quem é esse verde aí, parecendo um símbolo cristão aí, é o RNA transportador. O que ele está transportando? Aminoácido. De acordo com a tradução, vai vindo os transportador trazendo os diferentes aminoácidos. E onde é que acontecem as ligações peptídicas? É no transportador? Não, é no ribossomo, no RNA ribossomo. Nunca pediram, mas vai que um dia, sabe que a URGS, com esse novo grupo de professores que fez a prova, essa prova quase impossível, tá?
daria para muitos biólogos aí recém-formados não acertariam o que a maioria dos vestibulandos acerta. Né? Então, região P, bem no meio. Tá? O anticódon, ele faz a correspondência. Ou seja, se aqui está, tá? Ó, A, U, G, se ele está trazendo aqui, vamos dizer que ele esteja trazendo a própria metionina. É o primeiro. O que eu iria ler aqui embaixo? A correspondência desse aqui. A, U, G? Não. A se liga com o quê? U. U se liga com A, correspondência A. E o G, C. A tabela. Vocês têm a tabela, certamente estudaram aquela tabela, né, dos códons. Nunca te esquece. A tabela é dos códons, é o RNA mensageiro. Não é o transportador. Não é o transportador. Cuidado. Tá? Então, tu vai procurar o que lá? Primeira base, segunda base, terceira base nitrogenada. Um códon. Na triangulação da tabela, tu vai ver o quê? Metionina. Só existe um. Só existe um códon para início. Tá? Mas, aí vai o nosso OBS, né? Existe um fim? Sim. Qual é o aminoácido fim? Não existe. Mas não tem códon? Tem. Enfim, tem códon. Primeiro, o som que a gente normalmente reproduz, né? Os animais africanos uga. Né? Então, vai lá tentar se disfarçar de gorila, né? Como é o que vai produzir o som, né? Uga. Então, o GA é fim. Troca. O AG também. Tá? E qual é o último? Um grito. Uá! Então, tá aí os três códons de fim. O que significa fim? Para, termina, libera o ribossomo, libera a proteína que já está pronta. Pronta não, né? Mas já está ligado em ligações simples, né? Então, estes três correspondem a fim. Via de regra, está na tabela de duas maneiras. Ou está stop, ou está fim. Fim significa dizer o quê? Mesmo que possa ter, pode vir a acontecer, possa ter mais bases nitrogenadas, tu não traduz mais, tu para naquele ponto. Então, duas coisas sagradas. Primeiro, início. Sempre metionina. Aí, se tiver coisas antes, não traduz. Traduz no início. Outra coisa sagrada. Fim. Se eu estou dizendo que é fim, não tem nenhum tipo de aminoácido. Não tem aminoácido. Então, aqui está transcrição. Lembrando que tem ali o splicing alternativo, ou corte, maturação do RNA, né, um processamento que eu posso, conforme a célula, produzir proteínas um pouco diferentes. E aqui está realmente o processo de formação de uma proteína. Tá? Então, a proteína vai sair aqui embaixo, não quis fazer porque ia ficar uma coisa impossível de ler. Perguntas? Lembraram um pouquinho? Isso é o famoso, né, dogma central.
né, da citologia, da genética ou da biologia, que quer que vocês estejam lendo, normalmente cai isso aí. Tranquilo aí? Aqui que secou ela. Tento convencer, né? Não é fácil, porque citologia é uma linguagem química misturado ainda com as denominações biológicas. Muito chato, porque a maioria das coisas tu não lida no dia a dia. Mas ela recompensa bem ao candidato que tem uma boa leitura, um bom estudo de citologia. Por quê? 3 questões numa prova de 15 é muito. Tá? Então, talvez até 4 questões possam cair, mas normalmente agora está caindo 3. Tá? Então, eu acho que vale a pena um pouco de estudo. Cinco dividido, 15 dividido. Tá? Vão ter na prova aproximadamente, porque eles distribuem dessa forma, 3 letras A como gabarito, 3 letras B, 3 letras C. Ou seja, se tu não souber nada da prova, chutar tudo numa só, tu acerta 3. Que absurdo. Como absurdo? Sabe qual foi a média da última? 4,5. Vocês estariam com 400 pontos e não sabia nada. Né? Então, é isso que eu sempre digo. Se tu vai chutar na prova da URGS, chuta de uma maneira um pouco inteligente. Não vai ficar mamãe mandou, Jesus não sei o quê, né, meu salvador não sei o quê. Não. Resolveu a prova, aquelas que tu não sabe, vê qual é a alternativa que tu menos marcou. E chuta tudo ali. Se tu acertou o restante da prova, provavelmente tu vai pegar ainda naquele teu chute uma questão, talvez. Então, até isso a gente tem que ser racional na hora até de chutar, né, para não fazer bobagem. Então, você, tu marcou já 2 letradas, vai chutar na letra A? De jeito nenhum. Né? Então, é nesse sentido. Muito bem. Posso apagar aqui? Diz de novo que agora foi rápido demais. Não, essa parte de baixo aqui é daqui. Né? São as duas estão juntas. É o início. E a parte de cima aqui é o finalzinho da síntese. Isso. Primeiro lê a de baixo, depois a de cima. Divisão celular. Pois é, questão certa. Síntese proteína tem muita chance de cair, mas divisão celular, na URGS, sempre cai. Tá? Então, tem que estar por dentro. Então, ó. Para os indivíduos, de novo, eucariontes, exista para essas crianças 2 divisões: mitose e a outra que é muito parecida, o nome, mas bem diferente a função, meiose. Meiose é exceção. Meiose é só para um momento. O resto tudo tem que estar na cabeça o quê? Mitose. Tá? Então, mitose, dividir em 2. Então, multiplica
regenera, reproduz e assim por diante. Ela é o quê? Ela é conservativa no material. Não vai mudar. Então, conservativa em quantidade e qualidade do material genético, né? Só para lembrar. Eu não mudo a quantidade de genes. Eu não mudo a quantidade de fios de cromatina. Tá? Eu não mudo nem a sequência. É tudo igualzinho. Eu quero as duas células fazendo as mesmas coisas. Eu quero que um organismo como um protozoário dê origem a um outro protozoário igual a ele. Tá? Então, é uma reprodução, por exemplo. Tá? Eu quero que a minha pele, num acidente, tá? Ela produza pele, células iguais. Então, mitose. Meiose, já vou começar pela botânica aqui, já que é a nossa próxima aula. Na botânica, para que serve a meiose? Formação de esporos. Ó, esporos. Não vai me botar gameta na botânica. Qual é a geração? Já que na botânica nós temos lá os vegetais, que é o que nos interessa no momento. Qual é a geração gametofítica ou esporofítica? Se produz esporos, é o quê? Esporofítica. Então, a meiose é só em esporófita. Formação de esporos. Tá? Então, o nosso amigo era diploide. E o que a gente diz ou simboliza a meiose com a letra o quê? R, com uma exclamação. O que é a ação ali? Redução. Os esporos são o quê? Haploides. Tá? Então, isso aqui é chamado diploide. Tá? Cromossomos aos pares. Também digo, né? Os homólogos. Pares de homólogos. E aqui, haploide. Um cromossomo de cada tipo. Só um, só um. Então, cuidado com a diferença. O que é diploide, o que é haploide e por que esse símbolo aparece em ciclos reprodutivos. Porque é redução. Então, para que está servindo? Para reprodução. Meiose é para isso. Bom, mas nós temos também o caso dos nossos amiguinhos animais. Sim, os animais também. Mas nos animais é para quê? Nos animais é formação de gametas. Formação de gametas. Formação de gametas é nas gônadas masculinas, femininas, tá? Espermatozoides e
óvulos. Por isso que a gente chama espermatogênese e ovogênese, a formação total das etapas da meiose lá na gametogênese. Tá? Então, cuida. E esta aqui, ela reducional. Ela é reducional. Vai acontecer o que a gente chama de permuta. Então, permutacional. Ela reduz, ela permuta, ela troca material. Tá? Então, olha lá, ó. Ela não é conservativa. As células que vão resultar não são as mesmas da célula-mãe. Tá? Se a célula-mãe lá na mitose gera 2 células filhas, aqui gera 4 células filhas. Tá? Se aqui nós temos 2N gerando 2 células 2N, aqui eu tenho 2N gerando 4 células haploide. Então, mais um itemzinho ali para lembrar. Posso apagar esse ladinho aqui? Sem problemas. Uma espécie de uma tabelinha com as coisas principais aqui, ó. Mitose, meiose. Uma divisão. 2 divisões. Por ser 2, uma é reducional e permutacional. A segunda só serve para término da duplicação dos cromossomos. Se são 2, para que serve cada uma? A segunda é só para término. A primeira é a mais importante. Porque tudo que é característica da meiose já acontece na primeira divisão. Tá? Etapas. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aqui, prófase tem subfases. Lembram delas? Leptonema, zigonema, paquinema, diplonema, diacinese. Nema e fio. Destas, qual a que eu não posso esquecer? Esta aqui.
Por que logo esta? Porque é aqui que ocorre a permuta. E permuta é algo muito importante na genética, na diversidade gênica de uma espécie. Então, tu tem que lembrar isso. Cromossomos duplicados, condensados aqui, só para facilitar a nossa ideia. Aqui. Então, o vermelhinho e o pretinho estão trocando o material. É isso que a gente chama de permuta, troca. Lembra a letra X, porque é também chamado de quiasma, né? Então, quiasma, né? O local onde está acontecendo o quê? A permuta, né? Este X imaginário da vida infantil de vocês, vocês devem ter pegado um programa infantil de manhã com uma loira burra. Era o nome? Aquela mulher era uma estupidez total. Qual é o programa infantil da manhã? Que tem um X? É a Xuxa. Que bom pra ti. Hã? Ah, é? Bom, então melhorou, ela não fala tanto. Tá? Então, Xuxa, como é o nome dos guris, aqueles abobados que dançavam aquelas músicas ridículas dela? Os Paquito, né? Ó, Pac. Xuxa, Paquito. Tá? Então, Xuxa, o que que é? A permuta, o quiasma. Paquito, o que que tu lembra? Qual é a subfase lá na prófase? Tá? Qual é a prófase? Essa é a prófase 1. Então, de novo, né? Tu tem metáfase 1, anáfase 1, tá? Telófase 1. Depois, sem haver duplicação do material genético, né? Desculpa, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Mas o importante e mais solicitado é esse evento, que é a permuta Xuxa-Paquitos. Tá? Bueno, eu não vou falar de cada fase, porque isso vocês já tiveram. Eu vou fazer uma comparação de fases, que é o mais importante. Vocês saberem separar as coisas. Tá? Então, vamos falar primeiro da fase que mais cai. Metáfase. Por que ela cai? Porque existem eventos que lembram um lembra o outro, mas são bem diferentes. Então, como os cromossomos ficam na mitose? Ó, o nosso amigo pretinho é homólogo ao amigo vermelho. Ó. Eles estão no equador da célula. Aí eles estão em fila. Pode dizer. Está em fila. Ó, estão em fila. Isso se chama alinhamento. Se esse homólogo é esse, dos homólogos.
Mas, lá na meiose 1, já vou botar aqui do lado, não é parecido com isso? Não. É totalmente diferente. Primeiro, eles não estão alinhados. Eles não estão alinhados. Eles estão lado a lado. Por que eles estão lado a lado? Porque eles ainda estão fazendo o quê? A permuta. Não terminou. Tá? Ainda não terminou essa permuta. Então, não há como nós distanciar um do outro. Então, eles ficam lado a lado. Se eles estão lado a lado no equador, a gente não diz alinhado, a gente diz pareado. A gente diz pareado. Então, pareamento dos homólogos. Não, aqui, ó. Aqui é mitose. Ó. Eu tô, olha aqui, ó, comparando a fase metáfase. Na mitose, alinhamento dos homólogos. Na meiose, pareamento dos homólogos. E na meiose 2, ou seja, metáfase 2. O que que eu vou ter? Ó. Olha como é que vai estar o preto. Pô, foi abandonado? Foi. Foi abandonado. E outra coisa que eu chamo a atenção, ele está o quê? Com um pedaço do seu homólogo. Olha lá, está com um pedaço do seu homólogo. Mas ele fica sozinho? Não, os outros cromossomos estão alinhados. Mas agora a gente diz, vou botar um verde aqui para botar um outro cara aqui. Agora a gente usa essa expressão. E por isso dá problema. Mas aqui, alinhamento na meiose 2 é homólogo verde e o preto? São do mesmo tamanho, da mesma cor? Não. Então, dos não homólogos. Metáfase é uma das que mais cai, pessoal. É uma das que mais cai. Então, eu estou comparando, de novo, olha aqui, ó. Mitose, uma divisão, tem estas 4 fases. Dessas 4 fases, estou aqui tirando para vocês metáfase. Alinhamento dos homólogos. Meiose, são 2 divisões. A primeira divisão é o quê? Permutacional e reducional. O que vai acontecer em metáfase? Vai haver o quê? Pareamento. Vão ficar aos pares e não alinhados. Pareamento dos homólogos. Para que a segunda? Para terminar a duplicação ainda dos cromossomos não homólogos. Então, vai haver um alinhamento dos não homólogos. Alinhamento dos não homólogos. É até as 10 para as 10. Então, eu deixo a outra fase para o início da aula que vem, quando começamos a estudar a tia botânica.
o que está faltando aqui? Está faltando uma outra fase que eles gostam bastante, que é a anáfase. Né? Inclusive, cai os desenhos, tanto de metáfase quanto de anáfase. Então, é bom estudar divisão celular com desenhos, pessoal. Com desenhos. Tá? Porque cai desenhos na prova, cai seguido. Então, esta é uma questão. Tá? Essa questão pode perguntar das características, como pode perguntar o reconhecimento das fases e os fenômenos que ocorrem nessas fases. Tá? Por isso que eu já coloquei aqui os desenhos e a descrição desse fenômeno na metáfase. Então, próxima aula, eu vou fazer também uma trincazinha assim, só que de anáfase. Tá? Então, gurizada, boa semana de estudos. Nos vemos daqui a uma semana.